Então eu espero mesmo que todos tenham tido um ótimo tempo em família nesse Natal, que todos tenham celebrado a Jesus, não é? Celebrado a Jesus no dia do seu nascimento, no dia em que se comemora o seu nascimento. E é curioso, assim, interessante a gente ter que falar disso, porque já há tantos séculos, por assim dizer, o verdadeiro sentido do Natal vem sendo diluído, né, no meio de tanta informação, no meio de tanta distração, no meio de tanto consumismo, e a gente acaba, e quando eu falo a gente, quando eu digo a gente, eu digo de maneira generalizada, né? A gente, quando se dá por conta, a gente está tão envolvido com presente de Natal, já está tão envolvido com decoração de Natal, a gente está tão envolvido com o Chester que não está caro, que não está barato, a gente está tão envolvido com a rabanada, que a gente se esquece de celebrar Jesus. Celebrar Jesus. Não sei, lá na sua família, como acontece, lá na minha, a gente sempre tem um culto antes da ceia, né? Isso não é nenhuma regra, nenhuma lei para os filhos de Deus, mas e para quem quer que seja. Mas lá em casa a gente costuma começar a comer à meia-noite mesmo. Então todo mundo almoça à tarde, descansa bastante durante o dia. Quer dizer, menos os maridos, né? Que de 5 em 5 minutos vão ao mercado, que de 5 em 5 minutos vão comprar alguma coisa que a mulher esqueceu. Eu digo para Érica, eu estou há 18 anos sonhando com o dia em que eu não vou fazer nada no dia 24. Eu vou acordar, vou ficar de boa, vou tomar meu café. Eu abro o olho dia 24 já com a notícia de que eu tenho que ir no mercado, porque faltou alguma coisa, porque a gente costuma comer à meia-noite, começar a comer à meia-noite lá. É tarde, mas é o único dia do ano que a gente faz isso mesmo, começa a jantar à meia-noite. Então, antes da meia-noite, a gente se reúne, a gente canta louvores, a gente celebra Jesus e a gente agradece pela oportunidade de podermos, a gente agradece pela oportunidade que Deus nos deu em Jesus Cristo, de sermos reconciliados com Ele, de recebermos a sua natureza novamente. Porque o sentido último do Natal não é o nascimento de Jesus em si, mas a sua morte e ressurreição. Obviamente, Jesus não poderia ter morrido e ressuscitado se não houvesse nascido. Mas nós celebramos não só o nascimento de um bebê, mas nós celebramos a redenção que nos foi ofertada pelo Rei Salvador. Amém? Então eu espero que você não tenha se esquecido disso, de celebrar isso, de comemorar isso, de orar por isso na sua ceia de Natal, na sua noite de Natal. E hoje nós vamos concluir finalmente a nossa série de estudos sobre as 20 bases da fé cristã. Nós começamos já não sei mais que mês, mas precisamos interromper aqui embaixo por algumas razões e retomamos nas últimas 2 semanas, concluindo esse escopo de 20 doutrinas, de 20 fundamentos, que nas palavras de Wayne Grudem todo cristão precisa conhecer. Nós estamos estudando a partir do seu livro, as 20 bases da fé cristã, os 20 fundamentos que o cristão deve saber e conhecer. Nós, no começo do nosso estudo, tínhamos alguns exemplares desse livro aqui na nossa livraria, mas o nosso fornecedor de livros se mudou para o Paraná e a gente ainda não encontrou um novo fornecedor de livros para abastecer a nossa lojinha. Então nós já não tínhamos mais esse livro disponível na nossa loja, mas disponibilizamos para os irmãos que gostam, para os irmãos que até preferem, um link com o PDF, um link com o livro em PDF, a versão digital do livro. Então, se você ainda não adquiriu o livro, porque não pôde, porque não achou, porque não tem dinheiro, mas você pode, consegue, gosta de ler livros digitais, você pode falar comigo, você pode falar com o Davi, você pode falar com o presbítero Rubens, você pode falar com a gente, fala comigo e a gente dá um jeito de disponibilizar esse material para você. Por quê? Porque é muito importante que você leia o livro, você não fique só com as aulas que foram ministradas aqui, que são uma síntese dos capítulos do livro, obviamente, mas são só uma síntese. O ideal mesmo é que todos tenham um livro, para lerem o livro com calma, para marcarem o livro, para se exporem a esse conhecimento de maneira um pouco mais profunda e deixem vir as dúvidas, deixem vir as questões, para que se converse, para que se entenda bem ou o melhor que se pode entender.
a respeito de cada uma dessas doutrinas, porque, como eu tenho dito aqui, irmãos, esse é a doutrina é elemento central na vida orgânica de uma igreja. A doutrina é elemento central na vida orgânica de uma igreja. Uma igreja sem doutrina é qualquer coisa menos uma igreja. Uma igreja que não está crescendo fundamentada na doutrina, está crescendo fundamentada em qualquer outra coisa. E só a doutrina é o fundamento seguro em que toda igreja deve ser construída, em que toda igreja deve ser levantada. E aí, de novo, eu vou dizer para você o que é doutrina, ou como nós estamos abordando doutrina. Doutrina é tudo o que a Bíblia como um todo diz sobre determinado assunto. Doutrina é tudo o que a Bíblia como um todo diz sobre determinado assunto. Então, por exemplo, nós estudamos a doutrina de Deus. O que a Bíblia como um todo diz sobre Deus, sobre quem Deus é, sobre os seus atributos, sobre o seu propósito, sobre a sua vontade. Então, tudo que a Bíblia como um todo diz sobre determinado assunto é doutrina. E nós estamos encerrando hoje 20 doutrinas centrais da fé cristã evangélica que todo filho de Deus, todo cristão em Cristo Jesus precisa saber e conhecer bem. Então, a doutrina, ela vem da palavra, ela vem da Bíblia. Amém, irmãos? A doutrina vem da palavra, vem da Bíblia. Como eu tenho dito aqui, doutrina não é o mesmo que costume. Em alguns círculos evangélicos, denominacionais, mais especificamente os círculos, não mais especificamente, né, mas como um todo, né, os pentecostais, as denominações históricas também, às vezes chamam costume de doutrina. Isso é errado. Costume é costume, doutrina é doutrina. Porque na igreja tal tem que usar tal roupa, porque na igreja tal homem pode isso, mulher não pode aquilo, porque na igreja tal você faz isso, na igreja tal. Isso é costume, isso não é doutrina. Na verdade, a maioria desses costumes sequer encontram alguma referência bíblica que fale deles. Então é muito importante que isso esteja claro, porque há o perigo de se sacralizar o costume em detrimento da verdadeira doutrina, e isso não poderia ser pior para a vida orgânica de uma igreja, pior do que realmente é, do que na verdade é. Porque nós não estamos presos nos limites de uma religião. A religião ou a religiosidade é essa tentativa de, por meio de regras, por meio de leis duras, tentarmos merecer de Deus a sua atenção. Primeiro que nós não mereceríamos de maneira alguma a atenção de Deus, porque a sua atenção nos foi voltada por causa do seu amor, e o seu amor nos foi dado por causa da sua graça. Então não há mérito nenhum em nós, pelo que nós estamos vivendo aqui agora, não há mérito nenhum em nós na nossa salvação. É por causa de Deus, por causa de Jesus Cristo, por causa do que Jesus Cristo fez. Não é? E segundo, porque qualquer meio, qualquer método natural humano para que nos aproximássemos de Deus e para que estivéssemos em comunhão com Ele, seria insuficiente, absolutamente insuficiente, porque somos criaturas limitadas, criadas por um Deus ilimitado. Então, é muito importante nós entendermos que nós precisamos dar à doutrina o lugar de atenção que ela merece. Precisamos dar à doutrina o lugar de atenção que ela merece. A doutrina de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, a doutrina da Bíblia, da palavra, a doutrina de anjos, a doutrina de demônios, todas as doutrinas que nós já vimos aqui. Por quê? Porque todas essas doutrinas são parte integrante ou parte constituinte de quem nós somos como igreja. Nós estamos o tempo todo falando sobre Deus, falando sobre Jesus, falando sobre o Espírito Santo, nós estamos o tempo todo falando sobre a palavra, a sua importância. Por isso é importante mesmo nós entendermos sobre o que estamos falando. Amém? Uma outra razão por que isso é importante, e eu tenho repetido aqui, é para que você não seja feito, mesmo que inconscientemente, um refém de falsos ensinos, de falsas doutrinas. Você não seja feito um refém de heresias. Porque isso acontece à torta e à direito por aí, irmão. E eu sei que você sabe do que eu estou falando. Há lugares que se chamam igreja, que não são igreja, mas que se chamam igreja, em que é dito cada bobagem em nome de Deus, bobagens
bobagens que Deus não disse, obviamente, e verdadeiras doutrinas são criadas em cima dessas bobagens, e as pessoas estão envolvidas nesses enganos, envolvidas nesses falsos ensinos, envolvidas nessas heresias, sem contudo terem a condição mínima necessária de desenvolver um relacionamento saudável com Deus, a partir da comunhão do Espírito Santo, a partir da pura e santa palavra de Deus. Então, nós devemos dar a doutrina no lugar que ela merece, também para que estejamos seguros. A doutrina tem essa finalidade, a finalidade de estabelecer limites de segurança para nós. Dentro desses limites de segurança é em que nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus, nós crescemos espiritualmente, nós sabemos quem Deus é, nós descobrimos quem nós somos em Deus. Então é muito importante, irmãos, é muito importante mesmo. Disse por aí que, tradicionalmente, os batistas têm um apreço diferenciado pela palavra, gostam de estudar, gostam de conhecer as coisas nas suas minúcias, nos seus detalhes, e esse é uma prerrogativa que nós queremos cultivar nessa igreja. Obrigado. Obrigado, Beto. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Valeu, Betão, obrigado. Amém. Coroa do Beto está cheia de galardão, você sabe, né, irmão? Se eu fosse você, trazia café ao pastor também, para sua coroa ficar mais pesada. Coroa do Beto está cheia de galardão. Todo domingo ele vem e traz um cafezinho. Então nós precisamos dar a doutrina no lugar que ela merece. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Queremos cultivar isso. Agora, é muito importante, antes de entrar aqui no tema de hoje, que você se responsabilize pelo seu crescimento espiritual, que você se responsabilize pela sua nutrição espiritual. Numa igreja local, nós sempre teremos crentes de todo nível espiritual que se possa contemplar, desde os mais novinhos na fé até os mais maduros na fé. Os mais novinhos na fé são como bebês espirituais mesmos, que precisam ser alimentados na boquinha, com papinha, com alimento mais ralinho, com alimento não pesado. Mas há também os mais maduros na fé, que já podem comer um alimento sólido, que já comem sozinho, que já pegam no garfo sozinho. Há ainda os mais experientes, que ajudam a dar de comer aos mais novos. Nós sempre teremos gente de todo nível espiritual dentro de uma igreja local. Crente de todo nível espiritual dentro de uma igreja local. Mas o que todos esses crentes, desde os mais novos aos mais velhos, precisam saber é que desde cedo, obviamente desde as primeiras fases da vida cristã, nós precisamos nos responsabilizar pelo nosso crescimento espiritual. Amém, irmão? Não terceirize o seu crescimento espiritual. Com isso eu quero dizer que você não deve alimentar espiritualmente apenas aos domingos a partir do que é dado, a partir do que é servido aqui do púlpito dessa igreja. Você precisa se alimentar espiritualmente segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, a partir de um plano pessoal de estudos da Bíblia, a partir de uma devoção disciplinada, a partir da prática da oração disciplinada, da adoração disciplinada. Eu gosto de dizer assim que no ambiente da igreja local, a gente fica mais à vontade para adorar, por exemplo, quando a gente não tem uma voz muito bonita, ou quando a gente, porque está todo mundo cantando junto, e a gente vai e canta junto, e maravilha, não é? Mas você não precisa fazer isso só na igreja. Mas você também não precisa se expor à vergonha em casa. Você pode fazer isso, no seu quarto, sozinho, bota uma música para tocar lá, e você adora e canta junto. Mas é importante fazer isso, é importante cantar louvores, é importante adorar, é importante se expressar para Jesus. E a gente precisa fazer isso diariamente e disciplinadamente. Amém, meu irmão? Então hoje a gente vai encerrar esse nosso estudo, dando uma olhada, e é dando uma olhada mesmo, porque a gente vai só apontar aqui os pontos principais dessas doutrinas. A doutrina das últimas coisas, a doutrina que se chama em teologia escatologia, ou doutrina das últimas coisas mesmo. E você já deve ter ouvido falar que esse tema em específico, essa doutrina em específico, ela tem produzido ao longo da história da igreja muitos debates com muitos pontos de vista
pontos de vista coerentes, corretos, biblicamente fundamentados, e que criam esse ar de mistério, criam essa atmosfera de mistério. E é exatamente por isso, porque se trata das últimas coisas, se trata de um tempo futuro, de um tempo que não existe ainda. Né? A gente tem algumas passagens no Novo Testamento, a gente tem algumas passagens no Antigo Testamento, a gente tem Apocalipse, mas todas essas passagens falam de um tempo futuro, de um tempo que não existe ainda. Logo, sempre haverá, nos estudos sobre a escatologia, sobre os últimos tempos, esse ar de mistério. Né? Sempre haverá esse ar de incerteza. E é desse ar de mistério, desse ar de incerteza, que vem essas diferentes linhas de pensamento sobre esses acontecimentos. Em específico, essas divergências, essas diferenças de pensamentos, elas giram em torno do retorno de Cristo, elas giram em torno também do milênio, desse período de 1000 anos, do qual a Bíblia fala em Apocalipse, a gente vai ler o texto, giram em torno do juízo final, do castigo eterno dos ímpios e da recompensa perene dos crentes, e de como vai ser a nossa vida com Deus no novo céu e na nova terra. Então, é sobre esse conjunto de assuntos que giram, é desse conjunto de assuntos que vem essas dúvidas, esses questionamentos sobre as últimas coisas. E a gente precisa começar do começo. A gente precisa começar do retorno de Cristo, a volta de Cristo. Você sabe que Cristo vai voltar, né, irmão? Amém? Você crê nisso? Amém? Você anseia pela volta de Cristo? Diga aleluia! Eu anseio pela volta de Cristo, anseio mesmo pela volta de Cristo. E, embora eu anseie pela volta de Cristo, eu também quero viver bastante. Eu não gostaria de morrer, gostaria de ver Cristo voltar vivo nessa vida ainda, com 6 filhos, 27 netos. Se a Erika estiver assistindo lá, aí, vai brigar comigo em casa. 6 filhos é muita coisa. Mas, bom, não seria para mim. Eu gostaria de ter bastante filhos mesmo. Mas eu sei que não dá. Essa altura do campeonato já não dá. Então, abra sua Bíblia aí em João capítulo 14. Evangelho de João capítulo 14. A gente precisa sempre manter diante dos nossos olhos essa definição de doutrina. Doutrina é tudo que a Bíblia, como um todo, diz sobre determinado assunto. Então, qual é o esforço que se faz no estudo da teologia sistemática? Qual é o esforço que se faz no estudo da doutrina? É o esforço de percorrer toda a Bíblia para descobrir o que ela diz como um todo sobre determinado assunto. Obviamente, a gente não vai fazer isso aqui agora, por causa do tempo que a gente tem, mas a gente vai olhar alguns versículos para você saber que as coisas que a gente está falando aqui, que a gente vai falar aqui, elas estão amparadas pela palavra de Deus. João capítulo 14, versículo 3. Versículo 1, 2 e 3. Jesus disse assim, olha, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. Versículo 3. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Diga aleluia. Palavras do próprio Jesus. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, Jesus vai voltar. Essa é a primeira certeza a respeito da qual nós precisamos refletir quando o assunto em questão é o fim dos tempos, é a escatologia. Jesus vai voltar e nós aguardamos a volta de Cristo ansiosamente. Outras passagens como Atos capítulo 1, versículo 11, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, Hebreus 9, 28, 2 Pedro 3, 10, 1 João 3, 2, todas essas passagens falam da volta de Cristo. E essas passagens não falam só da volta de Cristo, mas falam também que a volta de Cristo ela acontecerá num tempo que ninguém sabe qual é. É mesmo, irmão? Ninguém sabe quando Cristo vai voltar. Só o Pai sabe o dia e a hora em que Cristo vai voltar.
mas nenhum de nós deve se ocupar deve se ocupar da tentativa de descobrir quando Cristo volta, que ninguém sabe quando Cristo volta. O que é certo, e essa é a experiência sobre a qual deve estar fundamentada a nossa fé, é que ele vai voltar. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Agora veja, embora nós tenhamos certeza de que Cristo vai voltar para nos buscar, e embora nós saibamos também que isso vai acontecer num tempo em que nós não sabemos qual é, só o Pai sabe, e nós tenhamos muitos versículos na Bíblia que nos falam sobre isso, alguns deles eu mencionei, nem li, nem abri com você, lemos só João 14, mas muitos deles estão aí no Novo Testamento. Há algumas passagens na Bíblia que indicam certos sinais. Você já ouviu falar do sinal dos tempos, né? Ou dos sinais dos tempos? Sim? Amém? Por quê? Porque há passagens na Bíblia que indicam os sinais dos tempos, que indicam os eventos, os acontecimentos que precederão a época da volta de Cristo. E eu quero ver com vocês alguns desses sinais. Por exemplo, um sinal que a Bíblia menciona como um sinal que aponta a volta de Cristo, ou a iminência da volta de Cristo, é que o Evangelho deverá ser pregado a todas as nações. A todas as nações. Então as pessoas dizem que nós estamos mesmo na iminência da volta de Cristo, porque em se tratando deste sinal em particular, o advento da internet e o avanço da tecnologia tornaram a propagação do Evangelho a todas as nações uma realidade próxima, não é? Mas, por exemplo, isso está lá em Marcos, abre a sua Bíblia aí, Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Versículo 11, ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Não, perdão, não é essa passagem que eu queria ler, não, perdão. Eu estou em Mateus. É essa passagem que eu queria ler, só eu estou no livro errado. Marcos 13, 10. Isso. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Versículo 9, vamos ler o 9 também. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles. E é necessário que antes, e Jesus está falando aqui da sua volta, que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Então, Marcos capítulo 13, Mateus capítulo 24, recebe inclusive em muitas Bíblias essa epígrafe, esse título, o sinal ou os sinais do final dos tempos. Então, um dos sinais é que o evangelho terá ser pregado a todas as nações antes que Cristo volte. Outro sinal que a Bíblia aponta como um sinal referente à iminência da volta de Cristo é que essa época, esse tempo da volta de Cristo será um tempo de grande tribulação. Ainda em Marcos 13 aí, olha, Marcos 13, versículos 19 e 20. Porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora e nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos por ele escolhidos, ele os abreviou. Então, que tipo de tribulação será essa? Nós não sabemos. Há muitos estudiosos da Bíblia que se debruçam sobre a escatologia ou sobre o estudo a respeito do final dos tempos para identificar dentro da narrativa histórica, desde a criação do homem, o que seria essa tribulação. Então, nós temos alguns indicativos na Bíblia, mas nós não temos o panorama completo. Que tribulações seriam essas? Que tribulação seria essa? Que tipo de sofrimentos serão esses? Nós não sabemos, mas sabemos o que a Bíblia nos diz, que será um tempo de grande tribulação.
Um outro sinal: falsos cristos e falsos profetas aparecerão realizando grandes sinais e maravilhas. E a Bíblia diz para que, se possível, até os escolhidos sejam enganados. Ou seja, a coisa vai ser tão real que até mesmo alguns escolhidos, até mesmo alguns crentes poderão se enganar achando que se trata mesmo do Cristo que já voltou, quando na verdade não. Então nós precisamos estar atentos a isso também. Ainda em Marcos 13, olha o versículo 22. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Aí no 23 Jesus diz, olha, por isso fiquem atentos, eu os avisei de tudo antecipadamente. Então Jesus está falando da sua volta e está falando da época, do tempo em que a sua volta aconteceria. Depois você deve ler com calma Marcos capítulo 13, depois você deve ler com calma Mateus capítulo 24, e identificar ali os sinais os sinais do fim dos tempos, identificar que sinais são esses, para percebê-los quando eles acontecerem, ou se já aconteceram. Ok? Existem outros. Você vai ler Marcos 13, você vai ler Mateus 24 e você vai ver. Nós não vamos falar de todos aqui, porque a gente precisa ganhar algum tempo para terminar esse estudo hoje. Mas Jesus, preste atenção, Jesus vai voltar, ninguém sabe quando. Mas o próprio Jesus nos deu alguns referenciais para identificarmos a época, o tempo. Amém, irmãos? Nós não conseguimos saber o dia e a hora em que ele virá, mas o tempo, a época em que ele virá, nós podemos perceber. Não saber exatamente, obviamente, mas podemos perceber. A partir do quê? A partir desses sinais que o próprio Jesus disse que antecederiam, ou que antecederiam a sua volta, ou apontariam a iminência da sua volta. Amém, irmãos? Isso é uma coisa sobre a qual nós precisamos estar atentos. Agora, é importante que a gente saber também que esses sinais, eles não foram dados por Jesus ou revelados por Jesus para que, se a gente não os vir acontecer, a gente deduza que ele não vai voltar de maneira alguma. Pelo contrário, esses sinais foram revelados por Jesus para que a nossa expectativa pelo seu retorno seja intensificada. Amém, irmãos? Porque se ele disse que vai voltar, ele vai voltar. Ninguém deve pensar que Jesus não vai voltar. Ah, mas eu já ouvi essa conversa, não ouvi essa conversa há tanto tempo. E Jesus nunca volta. Olha, irmão, se você está duvidando da volta de Cristo, talvez nem nova criatura você tenha sido. Você seja. Porque não há como nascer de novo, receber o Espírito Santo, descrer das palavras de Jesus. Amém? Então, se Jesus disse que vai voltar, vai voltar. Então, a nossa expectativa pela sua volta, os sinais, eles servem para... vou usar essa palavra. Os sinais, eles servem para atiçar a nossa expectativa, despertar a nossa expectativa pela volta de Cristo. Em Lucas capítulo, você não precisa abrir, Lucas capítulo 21, versículo 28, Jesus disse: quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Levantem-se e ergam a cabeça, está próxima a redenção de vocês. Quando a gente perceber os sinais, quando a gente ouvir falar das coisas de que a Bíblia fala, as coisas que antecederão a volta de Cristo, nós não devemos ficar tristes, chateados, desanimados, com medo. Oh, o fim dos tempos está chegando mesmo, os sinais, sabe? Pelo contrário, irmãos, a gente tem que fazer o que Jesus disse aqui, olha, a gente tem que levantar a cabeça, erguer a cabeça, porque está próxima a nossa redenção final. Amém, irmãos? Para quem, e a gente vai falar isso da frente, para quem negou a Cristo, ou vive a sua vida negando a Cristo, isso é terrível, mas para nós é o motivo... Para nós é o motivo da nossa máxima alegria e satisfação, prazer e esperança no Senhor, a sua volta, amém? A redenção final desse corpo falido, desse corpo amaldiçoado, e nós estaremos para sempre com Ele, na sua glória eterna. Então veja, eu disse no começo que esse assunto ele provoca ao longo da história da igreja muitas divergências por causa de diferentes opiniões, a partir de diferentes interpretações de todas as passagens escatológicas
da Bíblia. Então, por essa razão, algumas pessoas acreditam que esses sinais, eles não ocorreram e que Cristo não retornará em qualquer momento. Ou seja, esses sinais, nenhum foi dado ainda, portanto, não haveria a necessidade dessa expectativa na volta de Cristo. Outras pessoas argumentam que haveriam duas vindas de Cristo, duas voltas de Cristo. Uma secreta e outra pública. Mas as passagens que falam da volta de Cristo não dão apoio, né? Não sustentam essa tese. E de novo, a gente está passando pelos pontos principais aqui, eu não vou me aprofundar em questões que não nos interessam exatamente aqui agora. Outras pessoas ainda creem que todos os sinais já se cumpriram no início da história da igreja e que, portanto, Cristo poderia realmente retornar a qualquer momento. Mas a história nos mostra que alguns dos sinais, como por exemplo a grande tribulação, a salvação de todo Israel, o surgimento do homem do pecado, a queda das estrelas, como relata Marcos 13, Mateus 24, ainda não parecem ter se cumprido de forma clara ou evidente nos tempos da igreja primitiva. Por isso essa é uma tese que também não encontra muita sustentação. Mas outras pessoas ainda argumentam que é improvável, mas possível que os sinais tenham se cumprido. Ou seja, que eles vêm se cumprindo ao longo da história. É o que para nós parece mais coerente. E que por essa razão, Cristo pode retornar a qualquer momento. Para a gente pegar um sinal só, o sinal do qual Jesus fala. Por exemplo, se nós pensarmos no surgimento dos falsos mestres, dos falsos profetas, esse é um sinal que desde a época dos apóstolos já teria sido dado. Você entende o que eu quero dizer? Então é mais coerente pensar, parece mais coerente pensar, que os sinais eles vêm se cumprindo. E se eles vêm se cumprindo, Cristo pode voltar a qualquer momento. Amém? Nós já estaríamos, por assim dizer, na época da volta de Cristo, no tempo da volta de Cristo. Quando eu falo sobre época, sobre tempo, eu falo disso a partir de um espectro mais amplo, né? A gente não está falando de um tempo específico, de uma hora. E aí então, irmãos, um aspecto do retorno de Cristo que é o aspecto desse conjunto de assuntos que mais causa divergência dentro da igreja de maneira generalizada. O fato é, irmãos, que todos creem que Cristo vai voltar e que esse mundo, como nós o conhecemos, ele terá um fim, porque Jesus disse, e disse expressamente nos evangelhos. Então nós cremos nisso, a nossa fé está nisso, amém, irmãos? Agora, sobre os detalhes de como vai acontecer, de quando vai acontecer, do que vai acontecer nessa época é que há bastante divergências. Abra sua Bíblia aí agora em Apocalipse 20. A maior parte dessas divergências de opinião, de interpretação, elas partem dessa passagem aí. E de modo mais específico ainda, a respeito dos 1000 anos, do milênio, de que João fala aqui em Apocalipse 20. Olha só, vamos ler versículo 1 ao versículo 6. Apocalipse 20, do 1 ao 6. Lembrando que Apocalipse é a descrição de uma visão. João teve uma visão e descreveu aquilo que ele viu nessa visão. Então ele disse, olha, vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus.
Eles não tinham adorado a besta nem a imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Aleluia! Então veja só, irmãos. A respeito dos 1000 anos, a respeito dos milênios, do milênio, há 3 correntes de pensamento e que são ainda hoje motivo de grandes debates, de grandes discussões a partir dos textos bíblicos que falam sobre eles. O primeiro é chamado de amilenista. A primeira corrente de pensamento é chamada de amilenista. Isso quer dizer que o milênio é agora e quando o milênio terminar, Jesus voltará. Essa é a visão mais simples do milênio e que descreve não um futuro, mas a era atual da igreja. Então os amilenistas não creem num tempo futuro em que esses 1000 anos acontecerão, mas eles creem numa era, e essa era atual da igreja é o milênio. Os cristãos que apoiam essa abordagem, que acreditam assim, pensam que muitos ou todos os sinais mencionados anteriormente ocorreram no início da história da igreja e que Cristo realmente poderia retornar a qualquer momento. Esses são os amilenistas. E aí, então, uma vez que os eventos de Apocalipse 20 estão sendo cumpridos na igreja ao longo do tempo, esse período de 1000 anos que João menciona aqui em Apocalipse é uma figura de linguagem para um longo período de tempo, ou seja, toda a era da igreja desde o Pentecostes até o retorno de Cristo. Os amilenistas não creem que os 1000 anos são literais. Amém? Amém, igreja? Eles não creem que os 1000 anos de que fala aqui Apocalipse 20 são literais, são literalmente 1000 anos. Eles creem que isso é uma figura de linguagem para um longo período de tempo. E esse longo período de tempo compreenderia a história da igreja, desde o seu surgimento lá no Pentecostes até o retorno de Cristo. Um argumento em favor dos amilenistas é que essa visão ela se apresenta de uma maneira muito simples e descomplicada. Então os amilenistas eles pensam assim: o milênio não é literal, o milênio é uma figura de linguagem para um período de tempo, e o que vai acontecer é assim: Cristo volta, há um julgamento e nós viveremos em novos céus e nova terra para sempre. Eles não pensam em mais termos de detalhes além disso, certo? O que é mais importante saber é que, para os amilenistas, essa corrente de pensamento escatológica, o milênio não é literal, os 1000 anos não são literais. E que Cristo, pode voltar a qualquer momento, à medida em que os sinais vão se cumprindo. O segundo ponto de vista, a segunda corrente é chamada de pós-milenista. Por quê? Porque defende que o milênio ele ocorrerá gradualmente e que Jesus voltará depois desse período, depois desses 1000 anos. Então, eles acreditam que Jesus retornará após os 1000 anos mencionados aqui em Apocalipse e que, à medida que a igreja crescer, os cristãos continuarem a ter mais e mais influência, a sociedade começará a viver cada vez mais de acordo com os padrões divinos. E que, gradualmente, uma era milenar de grande paz e justiça, não necessária e literalmente de 1000 anos, mas nesse período de tempo, essa era surgirá. Então, Cristo, para os pós-milenistas, não vai reinar fisicamente na terra durante esse período. Em vez disso, os cristãos exercerão tremenda influência na sociedade e o reinado de Cristo ocorrerá mediante essa influência. Amém? Amém, igreja? A gente vai dedicar em 2022 um tempo bacana para falar de escatologia, de estudar com detalhes todas essas coisas. Mas os pontos principais são esses, só para você saber.
que os pós-milenistas creem que Jesus vai voltar depois desse período de 1000 anos e que ele não vai reinar fisicamente, mas é a igreja quem vai reinar a partir desse crescimento, dessa expansão de influência na terra. Então, de acordo com os pós-milenistas, Jesus vai voltar no final dessa era milenar, e aí então haverá uma ressurreição, tanto de cristãos como de não cristãos. Aqueles que creem em Cristo vão para o céu, e eles não enfrentarão o julgamento final e a condenação eterna. Naquele tempo, os novos céus e a nova terra terão início e permanecerão por toda a eternidade. Então a gente tem os amilenistas que creem que o milênio é uma figura de linguagem. A gente tem os pós-milenistas que creem que Jesus vai voltar no final desse período de 1000 anos. E a gente tem os pré-milenistas que creem que o milênio virá repentinamente, que Jesus retornará antes do milênio, antes desse período. Certo? Então, uns creem que o milênio é figura de linguagem, outros creem que Jesus vai voltar depois do milênio, e outros creem que Jesus vai voltar antes do milênio. O milênio vai acontecer depois da volta de Cristo. Uma característica importante dos pré-milenistas é que eles creem que antes do retorno de Cristo, a igreja vai passar pela tribulação. A igreja vai passar por um grande período de tribulação, conforme nós lemos em Mateus capítulo 24. Aliás, abre a sua Bíblia em Mateus 24. A gente lê esse pedacinho aí. Mateus 24, do 21 ao 31. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Amém? Então Jesus está dizendo aqui, em Mateus 24, do 21 ao 31, que esse período que antecederia a sua volta, um dos sinais dos tempos, é essa grande tribulação que nunca houve e, segundo nós lemos, nunca haverá. E assim creem os pré-milenistas. Então, para os pré-milenistas, após o reinado de 1000 anos de Cristo na terra, ocorrerá o juízo final. Então, Jesus volta, reina 1000 anos na terra, juntamente com os seus filhos, e depois disso ocorrerá então o juízo final. E aqueles que creram em Jesus continuarão a reinar eternamente com ele, e aqueles que o rejeitaram serão condenados por toda eternidade. Eu sempre gosto de pensar o seguinte, irmãos, e inclusive o autor desse livro, Wayne Grudem, ele diz isso aqui no finalzinho desse capítulo, né? Se é uma coisa em que todos concordam, amilenista, pré-milenista, pós-milenista, se é uma coisa que todos concordam é que Cristo vai voltar, amém? Cristo vai voltar, e essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança. Nós também lemos nas Escrituras que nós, os que nascemos de novo, que estamos em comunhão com Deus, aguardando a volta de Cristo para a consumação final de todas as coisas,
e da nossa redenção, devemos viver até a sua volta uma vida dedicada a Ele. Devemos viver em santificação, devemos viver em obediência à sua palavra. Todos concordamos com isso. É nisso que deve estar a nossa atenção. É claro que conhecer os principais aspectos da escatologia nos ajuda a entender as coisas que estão acontecendo e a entender as coisas quando elas acontecerem. Mas nós não precisamos, nós não devemos desfocar a coisa principal. Nós não devemos desfocar o motivo principal da escatologia, que é a volta de Cristo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, em algum momento, se você decidir estudar isso mais a fundo, você vai se identificar mais com essa visão, com aquela outra visão. Você vai ler os versículos e vai concordar com essa visão. Depois você vai ler e vai discordar dessa visão, e você vai concordar com aquela também. Mas ainda assim, isso não é a coisa principal. Amém? É que nem eu conversei com vocês aqui sobre predestinação. Uns vão crer de um jeito, outros vão crer de outro. Os que creem de um jeito encontram base bíblica para a sua crença, os que creem de outro jeito encontram base bíblica para a sua crença. Mas o que importa, o que está no centro, é que a salvação é pela graça por meio da fé. E que não há nenhum outro caminho para Deus senão a fé em Jesus Cristo. Amém? A escatologia é a mesma coisa, se o milênio é literal ou não é, se Jesus vem antes do milênio, se Jesus vem depois do milênio. Qual é a coisa comum aqui? Que Jesus vem, não é? E a gente tem que estar preparado para a sua volta. Amém, irmãos? A gente tem que estar preparado para a sua volta. Ficar se debruçando sobre esses aspectos menores, isso é bom para você nesse contexto mais... esse contexto mais acadêmico, digamos assim. Você quer mesmo se debruçar sobre isso, estudar bastante sobre isso, ok, maravilha. Mas para a vida comum da igreja, esses detalhes não estão no centro da vida comum da igreja. Amém? O que está no centro da vida comum da igreja é a volta de Cristo, o retorno de Cristo. Amém? E as condições em que nós devemos viver para que esse retorno de Cristo não seja para nós uma surpresa, para que esse retorno de Cristo não seja para nós não seja outro qualquer motivo a não ser um motivo de alegria, de expectativa e de esperança. Amém? Então, talvez não seja surpresa para você, ou talvez você já tenha ouvido o que eu falei a respeito dessas diferenças de visão sobre o futuro. Isso é assim porque o futuro é algo obscuro para nós, como eu disse. Ainda não aconteceu, mas independentemente do tempo da vinda de Cristo, todos os cristãos acreditam que a vitória final sobre Satanás, como está descrito lá em Apocalipse 20, acontecerá nesse futuro. E Cristo voltará para consumar todas as coisas, para finalizar a sua obra começada. Amém, irmãos? Então, ano que vem, nesse tempo em que a gente vai estudar esse assunto com mais profundidade, a gente vai falar mais sobre todos esses detalhes. Mas, a respeito do milênio, que é um dos motivos principais dessas divergências de opinião e de interpretação dos versículos bíblicos que falam sobre a volta de Cristo, o fato está posto, Cristo vai voltar, e que haverá esse período de tempo chamado milênio, esse período de tempo de 1000 anos, que uns creem que não é literal, outros creem que vai acontecer antes da volta de Cristo, Jesus volta depois do milênio, outros creem que Jesus vem antes do milênio. E aí então depois da volta de Cristo, depois do milênio, vem o juízo final. Amém? Vem o juízo final. Depois, volta lá para Apocalipse 20. Depois da derrota final de Satanás, conforme nós lemos aqui em Apocalipse 20, nós vamos ler do 11, Apocalipse 20, do 11 ao 15. Você chegou, diga amém.
Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, depois da derrota final de Satanás, depois da derrota da morte, do Hades, Cristo Jesus julgará toda a humanidade. E o que acontece no juízo final? Bom, Jesus é aquele a quem Deus constituiu o juiz de vivos e mortos. Isso está escrito lá em Atos capítulo 10, versículo 42. Mas há também as passagens de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e Mateus capítulo 25, do 31 ao 33. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 4. Segunda Timóteo capítulo 4, versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Paulo começa a sua carta a Timóteo dizendo, olha, Cristo Jesus vai julgar vivos e mortos. Então, o juízo final é uma realidade no fim dos tempos. Todos nós seremos julgados. Veja bem, quanto àqueles que não creram em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo diz, olha, haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz isso. O que é certo, irmãos, é que Deus fará justiça. Amém? Deus fará justiça. Há aqueles que viveram no pecado e não creram no seu nome, e aqueles que creram no seu nome e foram por ele santificados. Deus é o reto e justo juiz. Nós estudamos na doutrina de Deus e esse atributo de Deus. Deus é justo. Amém? E ele, no juízo final, exercerá justiça. Então, para os incrédulos, o grau de punição vai variar de acordo com o que cada pessoa fez. Pois alguns serão punidos com maior rigor, como diz Lucas capítulo 20, versículo 47. Essa punição para os incrédulos, ela vai variar de acordo com o quanto de conhecimento a pessoa possuía sobre as reivindicações divinas. Não é? Então, é uma grande tristeza. Eu digo do ponto de vista de um pastor, né? É uma grande tristeza para mim quando eu vejo que pessoas acreditam na pessoa de Cristo, pessoas acreditam na mensagem do Evangelho, ou pelo menos acreditam que ela é verdadeira, mas não creem na pessoa de Cristo, não creem na verdade do Evangelho. Porque é diferente você acreditar e crer, embora os termos no sentido literal da palavra signifiquem a mesma coisa, na prática, na aplicação, eles são diferentes. Por quê? Porque de acordo com a Bíblia, a fé bíblica, a fé genuína, ela sempre implica uma ação, ela sempre implica um movimento. Eu não preciso de nenhum movimento para crer que essa cadeira é de ferro, é de tecido, de espuma, é marrom. Preciso de nenhum movimento, ela está ali, eu estou vendo, eu acredito. Não é? Agora, crer que essa cadeira vai me sustentar se eu sentar nela é uma outra coisa. Por quê? Porque eu preciso do movimento de ir lá e sentar. Eu preciso do movimento de ir lá e me reclinar sobre ela. Então é uma grande tristeza quando as pessoas acreditam em Jesus, acreditam na mensagem do Evangelho, mas não creem. Então nós nunca, irmãos, e nós precisamos estar atentos a isso. Nós nunca podemos incorrer nesse erro. No erro de acreditar e não crer. Amém? Parece
Parece parece antagônico isso que eu vou dizer, né? Mas há muitos que acreditam, mas não creem. Né? Há muitos que acreditam, mas ainda são incrédulos. E a gente precisa tomar cuidado para que a gente não seja essas pessoas. Agora, nós os que cremos em Jesus, nós também compareceremos diante do tribunal de Deus para prestar contas de nós mesmos. Isso está lá em Romanos capítulo 14, versículos 10, 11 e 12. Pois cada um prestará contas de si mesmo diante de Deus. Amém? Amém, irmão? Você está aí comigo ainda? Aguenta aí que estamos acabando. Todos nós. Agora, o juízo final dos cristãos, obviamente, não será de punição, mas será de recompensa. Amém, irmãos? A punição, a condenação eterna é para os não cristãos, é para aqueles que não creram em Cristo Jesus. Mas para nós que cremos, o juízo eterno, ele é para recompensa. Em João 5,24, a Bíblia diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Amém? Jesus disse: não será condenado. Romanos 8,1 também diz: agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós sabemos disso porque lá em 2 Coríntios 5,10, 1 Coríntios 3, de 12 a 15, nós também lemos isso. Nós lemos que no juízo nós receberemos recompensas pelo que temos feito por meio do corpo. Quer sejam as nossas obras boas, quer sejam as obras más. O mal findará e o bem será recompensado. É disso que trata o juízo final. E embora haja graus de recompensa nos céus, a alegria de todos será completa. Por quê? Porque a nossa alegria nos céus não estará na recompensa que nós receberemos, mas estará na nossa comunhão eterna e definitiva com Cristo. Amém? Amém, irmãos? Isso que eu falei, o Beto está colecionando recompensa, servindo um cafezinho aí, o pastor. Então ninguém se espante se encontrar o Beto no começo da fila, não, hein? Está guardando muito galardão essa coroa aí. Então, olha só, irmão, sobre o juízo final, é preciso saber isso, olha. Seja literal, antes ou depois da volta de Cristo, o milênio vai acontecer. Depois do milênio, então, Jesus julgará os vivos e os mortos. Amém? Jesus julgará os vivos e os mortos. Os não cristãos serão julgados para a condenação. Os cristãos serão julgados para a recompensa. Amém? Os verdadeiros, genuínos cristãos serão julgados para a recompensa. Isso é o que a gente precisa saber. Sobre céu e inferno, irmão. Sobre céu e inferno. São reais. Julgamento final, aqueles que rejeitaram as reivindicações de Jesus vão para um lugar de punição eterna, o qual, de acordo com a Bíblia, se chama inferno. E a Bíblia faz uma descrição muito clara do inferno, e essa descrição, ela não é nada boa, irmãos. Então nós precisamos mesmo pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho para que tantas quantas vidas forem possíveis serem salvas, sejam salvas. Sejam salvas pelo nosso movimento, pela nossa ação de fé. Amém? Então, depois do juízo final, aqueles que creem em Jesus estarão no pleno gozo da sua vida eterna, pela qual ansiarem ouvir o Jesus dizer: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E então nós viveremos por toda a eternidade na presença de Deus. A Bíblia também fala, aí em Apocalipse, de novos céus e nova terra. Primeiro a gente entende que esse lugar onde Deus habita, né, a Bíblia frequentemente se refere ao lugar em que Deus habita, ao céu. E a Bíblia diz que no seu retorno, e depois do julgamento, depois do milênio, Deus estabelecerá novos céus e nova terra. Então Deus, além de fazer, juntamente com Cristo Jesus, um céu renovado, Ele também restaurará a sua criação terrestre, a terra e os que habitarão nela. Em Romanos 8, 21, nós lemos: a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Não mais haverá espinhos nem ervas daninhas. Como diz lá em Gênesis 3,18, com os quais Deus julgou o pecado. O paraíso será restaurado. Amém, irmãos? Cara, eu não sei você, mas essa imagem, eu às vezes tento fazer uma imagem disso.
E todas as vezes que eu tento fazer uma imagem disso, eu percebo o quanto a minha mente, o quanto a nossa mente natural humana é limitada para compreender as coisas de Deus, porque isso será tão maior, tão mais glorioso, tão mais belo, tão mais perfeito do que tudo que nós podemos imaginar, irmãos. Nós precisamos cultivar expectativa pelos novos céus e nova terra, amém? Aqueles que vivem na terra renovada terão corpos novos e glorificados, como nós já vimos aqui, nós já falamos sobre a glorificação. Esses corpos nunca envelhecerão, nunca serão debilitados, nunca ficarão enfermos. O que vai acontecer, irmãos, é que a maldição com a qual Deus amaldiçoou o mundo, ela será removida. E toda a criação será devolvida ao seu estado original. Você lembra no relato da criação em Gênesis? A Bíblia diz que tudo que Deus criou era muito bom. Deus viu que tudo que Ele criou era muito bom. Com o pecado a terra foi amaldiçoada e foi se tornando essa desgraça em que a gente vive hoje. Mas essa maldição será removida, irmãos, e Deus estabelecerá novos céus e nova terra. Deus trará de volta, Deus nos levará de volta à nossa condição original, com corpos glorificados, num paraíso restaurado, irmãos. Aleluia! Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa maravilhosa. Ontem mesmo eu estava lá, depois daquela resenha lá de final de almoço de Natal, eu estava lá conversando com meu cunhado, falei, cara, sabe onde eu queria estar agora? Eu queria estar no topo de uma montanha, numa piscina com borda infinita, olhando para o horizonte, tomando um suco de laranja, deitado numa espreguiçadeira, batendo uma brisa. Eu queria estar agora nesse lugar e descansando. E aí depois eu fui ler a Bíblia, ler, né, a matéria que a gente ia conversar hoje, que eu falei assim, cara, como a nossa mente humana, como a nossa mente natural humana é limitada, né? Porque, irmãos, o que nos aguarda na restauração final de todas as coisas é tão mais glorioso, é tão mais perfeito, é tão mais belo. Nós deveríamos viver com essa expectativa, com essa esperança, nós deveríamos viver ansiando a volta de Cristo, irmãos, para estar com Ele definitivamente. Sabe, nós não deveríamos pensar na volta de Cristo como aquele... Às vezes a gente pensa, a sensação que eu tenho é que às vezes a gente pensa na volta de Cristo e a gente mais se lamenta pelas coisas que a gente não fez ainda aqui, não conseguiu realizar aqui, não teve aqui, do que se alegra pela consumação final de todas as coisas mesmo. Irmãos, nada, por melhor que seja, por mais caro que seja, por mais prazer que dê, nada nessa terra aqui pode se comparar ao que Deus está trazendo para nós em Jesus Cristo, ou que Deus e Jesus Cristo estão trazendo para nós. Nada. Por isso é que nós devemos ansiar mesmo, com muita esperança. Amém? Amém, igreja? Então, assim, de forma muito reduzida mesmo, a gente tem esses elementos principais do estudo do fim dos tempos, bem reduzida mesmo. Com mais tempo a gente vai se debruçar sobre isso, para que a gente entenda o panorama em que a volta de Cristo vai acontecer. Então, a gente crê de todo o nosso coração que Cristo vai voltar, porque Ele disse que vai voltar, amém? Nós cremos que Cristo vai voltar e nós aguardamos isso com esperança. Os eventos que precederão a volta de Cristo são os chamados sinais dos fins dos tempos. E eu encorajo de novo que você leia Marcos 13 e que você leia Mateus 24. Alguns deles nós mencionamos aqui, mas há outros lá. Você leia com calma, porque eles falam dessa época, eles falam desse período da história da humanidade em que a volta de Cristo acontecerá. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas nos foram dados esses sinais para que tivéssemos um referencial. Amém? E aí então, o retorno de Cristo em si, sobre o retorno de Cristo em si, com base no que diz Apocalipse capítulo 20, há essas diferentes opiniões. De que esse milênio, esse período de 1000 anos não seja literal, de que Cristo vem antes do milênio, então Cristo volta, depois acontece o milênio, ou que Cristo vem depois, o milênio acontece e Cristo vem no final do milênio. São
diferentes opiniões para as quais há algum embasamento bíblico. Agora, o fato central... Obrigado, Thiago. O fato central no qual a gente deve se concentrar é que Cristo vai voltar. Amém? É que Cristo vai voltar, nós precisamos estar preparados para a sua volta. Depois, então, haverá o julgamento final. Segundo as palavras de Jesus, quem crê e tem a vida eterna não será condenado. Então, o julgamento final para nós cristãos, ele não é para a condenação eterna, mas ele é para a recompensa. Amém, irmãos? Ele é para a recompensa. A Bíblia diz que nós seremos julgados para sermos recompensados. Está lá em 1 Coríntios e 2 Coríntios. Recompensados por Jesus. Os que não creram serão condenados. E aí, então, se estabelecerá os novos céus e a nova terra, que é a restauração final e completa de todas as coisas, onde nós viveremos todo o tempo da eternidade com Cristo num paraíso restaurado. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém? Os fatos principais, só os fatos principais. E aí, então, a gente com mais tempo se debruça sobre esses fatos e estuda também os seus detalhes, o que é muito legal para quem tiver interesse em se aprofundar nesse assunto. Amém, igreja?